Josué capítulo 14. Glória a Deus. A partir do verso de número 6. Aleluia. Todos encontraram, amém? Josué capítulo 14, a partir do verso 6. Na minha Bíblia o subtítulo está: Josué dá Hebrom a Calebe. Versículo 6 diz o seguinte: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Preste bastante atenção nessa última parte do texto, do verso de número 8. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou um menino. Menino é por minha parte, não está na Bíblia. De 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Não ouviu um glória? Vou repetir. Um menino de 85 anos estava dizendo: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate. Senhorzinho valente, né? Tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Palavra do Senhor. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, na tua presença nos encontramos nessa noite, presença gloriosa, a última quarta-feira do ano, e eu creio que o Senhor ainda há de nos surpreender. Aleluia. Então faça aquilo que está no teu coração. Ministra agora por meio da tua palavra, que o teu Espírito possa fluir sobre este arraial e derramar sobre nós a tua glória, o teu fogo, a tua unção. Me coloco como instrumento aos teus cuidados para cumprir essa tarefa, e peço a ti, Deus, graça, bondade tua, para que a tua palavra se cumpra uma vez mais, e ao final de tudo, o teu nome seja glorificado. Eu creio que esta noite é noite de promessas, é noite da nossa fé ser vivificada, é noite de milagres, é noite de proezas, é noite de testemunhos, porque eu sei de que há um movimento nos céus, e o teu Espírito se move sobre nós. Aleluia. Toma esse tempo
tempo aos teus cuidados e opera poderosamente. A ti eu oro em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Você pode glorificar ao nome de Jesus. Aleluia. Tome o seu assento. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus tem uma palavra de ânimo para você nesta noite. Irmão, pensa num livro que o Senhor tem ministrado ao meu coração ao longo desse mês de dezembro. Estamos em santificação. Para quem se propôs a estar os 31 dias, está finalizando, está chegando ao fim, né? E se você chegou até aqui, certamente Deus lhe dará condições de chegar até o dia 31 para finalizar esse ciclo, porque tem um novo ciclo que já está a caminho. Amém? Oração e jejum na vida do crente não pode parar. Propostas como estas virão no ano de 2023. Pode ter certeza disso. Amém? E Deus tem ministrado ao meu coração acerca do livro do profeta Josué. Sua história tem sido para mim objeto de inspiração. Deus tem falado muito ao meu coração. Inclusive tenho eu partilhado, tanto aqui na igreja, quanto em alguns lugares que tive a oportunidade de pregar. Deus gerou no meu coração e me ordenou que eu pudesse também partilhar com outras pessoas essas revelações. E nesse texto, mais uma revelação de Deus para nós. E eu quero falar um pouco sobre um momento específico na vida de um homem chamado Caleb. É possível que você já tenha lido, ouvido acerca desse grande homem de Deus. E hoje sua história vai servir de inspiração para nós. Eu creio assim. E antes de falar do capítulo 14 propriamente dito, eu quero que você vá comigo no livro de Números, o capítulo de número 11. Aleluia. Para nós entendermos o que significa essa palavra que Caleb dirigiu a Josué. Números, capítulo de número 11. Eu não vou estar lendo, eu quero só que você entenda todo o processo. O capítulo 11 do livro de Números vai falar sobre um momento específico na vida do profeta Moisés, mediante algumas murmurações que o povo havia feito. Em seguida, ele declara ao Senhor de que o seu fardo, o seu ministério estava pesadíssimo. E Deus então lhe dá algumas instruções para que ele sinta-se mais acalentado, refrigerado. E no verso de número 16, Deus faz uma designação de 70 anciãos. Estou fazendo aqui algo de forma muito resumida. E a Bíblia diz que Deus tirou daquilo que estava sobre o profeta, isto é, a presença dele, e depositou sobre a vida dos 70 anciãos. 68 deles profetizaram e 2 deles continuaram profetizando. Após isso, acontece um dilema entre a família do profeta. A Bíblia diz que Miriam e Arão se levantam contra a autoridade de Moisés e questiona, utilizando o argumento de que Moisés havia se casado com uma cuxita, com uma mulher que não era do povo de Israel, não era hebreia. Mas o que estava por trás desse questionamento era a liderança de Moisés. E é ruim quando a gente encontra questionamentos de pessoas dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Quando a hostilidade vem de terceiros, de pessoas que nós não temos tanto relacionamento, isso não nos atinge, mas quando vem de casa, não é algo tão simples de lidar. Contudo, Deus havia dado paciência
no coração do profeta e ele conseguiu lidar com essa situação. E após isto, o profeta é orientado por Deus, e aí eu entro no capítulo de número 13, a enviar pessoas para espiar a terra de Canaã. Esta terra que Deus havia prometido, a começar por Abraão, e naquele momento Deus estaria dizendo de que a promessa estava próxima para se cumprir. Moisés então, debaixo de uma orientação de Deus, orienta que cada líder das 12 tribos fossem até a terra para espiá-la. E após 40 dias, eles retornassem com um relatório, o que eles observaram naquela terra. Após esse tempo de 40 dias, os 12 líderes, cada um deles representando as 12 tribos, começam então a dizer a Moisés: olha, nós de fato testemunhamos que a terra que lá está é uma terra boa. Os frutos que dão naquela terra são bonitos, são viçosos. Inclusive eles trouxeram alguns. Só que dos 12, 10 disseram o seguinte: contudo, Moisés, há um problema. E qual? Existem descendentes de Anaquins. O que significa isso? Segundo a Bíblia, gigantes, do qual Golias descende. Historicamente, os Anaquins se aliançaram com os filisteus. Por isso que Davi lutou contra Golias, que era descendente de Anaquins, mas não foi o único gigante filisteu que Davi teve que lutar. Para quem já leu a história de Davi, sabe que ele lutou com outros gigantes. É que Golias é a história mais clássica, né? E os 10 disseram assim: é impossível de nós alcançarmos essa terra. Além dos homens que lá estão, homens de guerra, homens de peleja, as cidades são fortificadas. Não há como transpor, não há como alcançá-las. Dentro do que nós temos de poder bélico, isto é, arma ou até estratégia de guerra, é impossível nós alcançarmos essa terra. E a Bíblia diz que Caleb toma a palavra e diz: diga isto por vocês, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele declarou que essa terra é nossa, Ele vai derrubar gigantes, Ele vai destruir muralhas, Ele vai nos conceder estratégias para transpor as fortalezas e alcançar a terra que Ele nos prometeu. Caleb deu um novo sentido ao relatório. Josué também pega o gancho da palavra e incentiva Caleb também na mesma direção, dizendo: olha, Deus nos prometeu, Deus vai cumprir, glória a Deus. Por isso que nós iniciamos o culto lendo exatamente Números 23:19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele fez uma promessa, esteja certo, Ele há de cumpri-la. E eu tenho crido, irmãos e irmãs, que a promessa de Deus é algo que irá se cumprir, porque aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Alguém acredita nisso? E deixa eu te fazer uma pergunta: quantos de vocês estão debaixo de uma promessa que foi impetrada sobre a sua vida? Quantos de vocês? Quantos acreditam, e é para dar glória a Deus, é a hora, acreditam que Deus já está concluindo alguma das promessas que Ele liberou alguns anos atrás? Aleluia, glória a Deus, aleluia. É bom demais quando a gente tem esse entendimento, mas perceba de que toda promessa, ela passa por um processo, ela precisa passar pelo teste do tempo. E o tempo é algo que é inevitável na vida daqueles que receberam uma promessa de Deus. Eu e você precisamos saber lidar com isso.
Aliás, Deus nos testa todos os dias. E a testagem é algo importante. Me permita usar aqui um exemplo, né? Alexandre trabalha lá na Peugeot, Alexandre? De repente é uma terceirizada, mas eu conheço como Peugeot e fica por isso mesmo, né? Mas é uma fábrica que vende carros, consequentemente peças, enfim. O Vandro também, né? Trabalha na Volks, né? Isso. E vocês sabem melhor do que eu, que antes de um carro vir para mercado, as peças passam por um processo rigoroso de testagem. Às vezes dura muito tempo, até que se conclua, agora sim, ela está pronta para fazer parte de todo o processo, de todo o projeto, melhor dizendo. E eu cito aqui peças de carro, porque temos pessoas que trabalham com isso, mas tudo que vem ao mercado passa por um processo de testagem. E dependendo do que, os órgãos que fiscalizadores são rigorosos, exatamente para gerar segurança, claro, dependendo daquilo que for comercializado. Então nós já somos sabedores de que os testes estão presentes em tudo. Aliás, na nossa vida, enquanto seres humanos, somos testados todos os dias. Quando recebemos Jesus no nosso coração, começa um longo processo de testagem. Constantemente nós iremos nos deparar com situações que o Senhor está nos testando. Até que ponto estamos dispostos a cumprir aquilo pelo qual decidimos? Até que ponto a minha fé estará inabalável diante das circunstâncias? É óbvio que cada um de nós estamos sendo testados por Deus. E por que os testes são importantes? Porque só é aprovado depois de testes rigorosos. O que isso significa para nós na prática? Se você é alguém que quer ser aprovado, e aprovado, leia-se, ter estrutura para lidar com a promessa de Deus, você precisa ser testado todos os dias. E o teste passa pela qualidade do tempo. Se nós não soubermos lidar com isso, nadaremos e morreremos na praia. Sentiremos o cheiro da vitória, sentiremos o gosto da vitória, mas nós não teremos a vitória em nossas mãos. Aquela sensação de que estava tão perto, mas não conseguia alcançar o meu objetivo. Quantas pessoas você conhece que um dia ouviu promessa de Deus, de que Deus levantou profetas e declarou que tinha promessas sobre a vida delas, e elas não souberam lidar com o tempo e como consequência estão fora do caminho? Quantas pessoas vocês conhecem assim? É porque muitas pessoas acham que Deus liberou a palavra hoje e Ele tem a obrigação de concluí-la no mesmo dia. E a gente precisa aprender que tudo tem um tempo determinado, já dizia Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Se nós não soubermos lidar com o tempo, não conseguiremos alcançar as promessas de Deus. Talvez você se pergunte, pastor, mas você já disse que a promessa de Deus se cumpre. Sim, mas se ela não se cumprir na tua vida, ela vai se cumprir na vida de alguém, mas ela vai cumprir. Alguém consegue entender, não? Porque se Deus liberou algo para você e você desistiu no meio do caminho, o que Ele liberou como palavra jamais voltará vazia. Ela vai se cumprir em algum momento e na vida de alguém. A minha oração é que você permaneça firme até o final. Mas se você desistir no meio do caminho, sinto muito lhe informar, mas eu vou te dizer, é como alguém que nadou e morreu na praia. Mas eu não profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. A história de Caleb
nos ajuda a entender isso. A história dele de superação, de perseverança, de manter cadência no entusiasmo, de permanecer firme, mesmo os anos se passando, é algo que precisa nos inspirar, irmãos. Porque a fé de Caleb não oscilou. A fé de Caleb permaneceu intacta. E é óbvio que ele buscou caminhos para manter a sua fé inabalável. Davi disse no capítulo 51, verso de número 10 do livro dos Salmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você sabe o que vivifica a nossa fé? Você sabe o que nos faz permanecer, mesmo diante das circunstâncias, crendo que o tempo de Deus vai chegar? É ser banhado, regado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que nos traz combustível para continuar a acreditar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais os seus ouvidos estão abertos para ouvir a mensagem de Deus, mais a tua fé vai permanecer viva, pujante, forte, queimando dentro de você. Toda pessoa que vira as costas para a palavra está trilhando um caminho que levará à sua própria sepultura. Se você é alguém que quer ser como Caleb, aprenda como ele. Mantenha a esperança, a fé, a perseverança intacta. Não deixe que nada te abale. Não deixe que nada altere aquilo que Deus já liberou. Deixa eu te dizer uma coisa que pode servir de inspiração, aliás, é pedagógico. Sabe o que eu tenho feito para manter a fé viva? Todas as vezes que as circunstâncias tentam oscilar a minha perseverança, eu sempre trago à memória aquilo que Deus um dia ministrou. E eu fico falando sozinho, eu e eu mesmo. Aí fica uma confusão entre eu e eu, mas eu falo, eu começo a declarar. Às vezes não dá para falar alto, porque a gente está num ambiente público, as pessoas podem achar que a gente está maluco. Mas na mente eu estou assim: Deus falou, Deus não falha, uma hora Ele vai cumprir, uma hora vai acontecer, eu não vou retroceder, eu não vou olhar para trás, eu vou continuar, porque o tempo de Deus vai chegar. Eu fico a pensar que Caleb todos os dias, numa disciplina constante, buscava motivações por meio daquilo que Deus havia falado. E por que eu chego a essa conclusão? Pelo que ele falou no capítulo 14. Ele disse algo, amados, que deve nos motivar. Ele disse: quando eu fui a Canaã, e quando dei o relatório a Moisés em Cádiz Barneia, que foi o lugar da prestação de contas do relatório, ele chegou a dizer: eu criei naquilo que Deus havia liberado por meio do profeta. E hoje, 45 anos depois, eu continuo com a mesma força, eu continuo com a mesma convicção. Eu não perdi aquela palavra que há 45 anos atrás foi liberada sobre a minha vida. É como se Caleb estivesse dizendo: todos os dias ela ecoava dentro de mim, ela gritava dentro de mim. Eu não esqueci daquilo que Deus falou por intermédio do profeta. Todos os dias ela martelava na minha cabeça, e eu lembrava daquilo que Deus havia dito: Hebrom será teu, essa terra será tua. Aleluia. Amados, 45 anos é tempo para chuchu, é ou não é verdade? E com isso eu não estou dizendo que será exatamente o mesmo tempo para você. Para cada um, Deus tem um tempo determinado.
A pergunta que fica é: será que você está disposto a lidar com o tempo que Deus determinou para você? Esse é o desafio. A minha oração é que você não se perca. Porque se você permitir que as circunstâncias defina a sua caminhada, você vai definhar, não vai conseguir chegar ao alvo. Amado, para ninguém a vida é, para as pessoas a vida não é fácil. Alguém aqui está com vida fácil? Levante as suas mãos e no final do culto me dê o segredo que eu estou doidinho para saber. Alguém está com a vida fácil aqui? Alguém aqui está com a vida, como eu sempre declaro, né, igual comercial de margarina? Quem é que está com essa vida aqui livre, leve e solto? Igual esses comerciais que a pessoa está no campo, o vento está soprando, palhas estão voando, a pessoa com um sorriso de orelha a orelha. Eu tenho a impressão de que essa pessoa está com a conta bancária cheia, gorda, lotada, e eu falo, meu Deus, a vida dela está completamente diferente da minha. Eu acredito que você esteja vivendo dias difíceis, dias complicados, e não é fácil para ninguém. E eu sempre digo aqui, para ninguém achar que eu estou enganando, irmãos. Aqui a gente fala a verdade, a vida como ela é. Eu prego o evangelho da cruz. Se você veio buscar facilidade, vai para a concorrência. Aqui o caldo é grosso. Aqui a gente fala aquilo que a Bíblia declarou. A vida não é fácil para ninguém, irmãos. Mas com Jesus a gente vai vencer. Com Jesus a gente vai chegar. Com Jesus vai acontecer. Não adianta, irmão, ficar reclamando. Não adianta. Reclamar não paga a conta. Já disse isso aqui. Reclamar só faz a promessa distanciar. Se você já leu a Bíblia, sabe que o objeto que impediu o povo de entrar na terra foi a murmuração. A murmuração é um grande problema das pessoas. Murmuração atrai aquilo que não é bom e nos distancia de Deus. Agora, todo aquele que tem ânimo no Senhor sempre vai lembrar da palavra que Deus ministrou ao seu coração. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Caleb chega diante de Josué e fala: chegou o dia. Ai, meu Deus do céu. Chegou a hora. Josué, eu estou agora te pedindo aquilo que Moisés liberou sobre a minha vida. E presta atenção numa coisa aqui. Tu pensa mesmo, depois que Hebrom foi dado a Caleb, de que a vida agora dele se tornou sombra e água fresca? Irmãos, depois que Josué deu a terra, ele teve que tirar os anaquins de lá. Ele ainda teve que desabitar, tirar as pessoas que lá estavam para estabelecer, tanto ele quanto a sua família. Quando Deus nos dá a vitória, ainda tem guerra, ainda tem luta, ainda tem adversidade. Esse negócio de sombra e água fresca é só na eternidade, irmãos. Enquanto a gente vê aqui, nesse mundo sujeito pela física, nesse mundo jaz do maligno, vai ter batalha todo dia. Mas Deus dará refrigério, Deus dará força para a gente continuar. Aleluia. Ainda teve que guerrear, irmão. Ele ainda teve que tirar a galerinha de lá. Mas por bondade de Deus, ele conseguiu alcançar o objetivo. Eu não sei se você entendeu, mas eu queria deixar mais claro aquilo que Deus havia dito a Caleb. Alguém aqui já teve a oportunidade de estudar sobre especificamente esse território chamado Hebrom? Alguém aqui já teve essa curiosidade? Não? Eu vou te dar alguns detalhes para enriquecer seu conhecimento acerca deste território. De toda a terra dita Canaã, em que mais tarde se tornou território israelense, a cidade de Hebrom era a terra em que era a mais frutífera das demais terras. Não ouviu? Glória a Deus. Deus disse que ia dar a melhor terra para Caleb.
já era motivo de dar glória a Deus. Imagina você que vive no campo. Quem aqui já foi do campo? Levante a mão. Ok. Você que já foi do campo sabe melhor do que eu. Se você vive da agricultura, ou viveu da agricultura, um espaço em que tem uma terra, um solo fértil, ela acaba sendo melhor valorizada financeiramente, tendo em vista de que dessa terra você tira o seu sustento, e há quem, inclusive, chega a girar dinheiro em cima do que se produz. Então, se você tem a melhor terra para o plantio, logo, essa terra é muito valorizada. Olha o que Deus fez com Caleb. Eu vou te dar a terra mais valorizada no que se diz respeito ao plantio. O que você lançar sobre essa terra será melhor do que as demais. Hebrom foi o que Deus prometeu a Caleb. Nossa, eu pensei que você ia dar um glória mais forte. Vou te ajudar. Além disso, Hebrom era uma terra em que os patriarcas e as matriarcas foram enterrados. Calma, agora economiza no glória que eu vou te ajudar. Presta atenção nisso aqui. Abraão foi enterrado em Hebrom. Sara foi enterrada em Hebrom. Isaac foi enterrado em Hebrom. Rebeca foi enterrada em Hebrom. Nós estamos falando de um dos nomes mais importantes da cultura israelita. Nós estamos falando de Abraão. Presta atenção nisso aqui. A terra de Hebrom, além de ser a melhor no que se refere ao plantio, tornou-se uma terra histórica, supervalorizada. Por quê? Porque aqui foi enterrado um dos maiores patriarcas de todos os tempos. Abraão foi enterrado nessa terra. Imagina agora você, estando numa terra em que personagens importantes da história foram enterrados ali, o quanto ela irá ser valorizada? Muita coisa. Exatamente pelo fato de pessoas importantes ter sido enterradas ali. Deus estava dizendo: Caleb, o dia que você quiser vender, dificilmente encontrará pessoas capazes de comprar aquilo que a terra vale. Porque a terra vale muito. Ela é histórica. Ali foi enterrado Abraão. Imagina você, um judeu, querendo comprar uma terra e sabedor de que aquela terra, um homem importante da cultura foi enterrado nela. Quanto que alguém que é responsável por isso venderia? Isso significa que quando Deus abençoa, Ele abençoa com força, irmãos. Agora você entendeu, né? Quando Deus promete, é algo incalculável. É algo inexplicável. As promessas de Deus não dá para verbalizar, não dá para descrever. O que Deus tem para nós está além da nossa capacidade humana de entender. É o que Deus tem para aqueles que perseveram até o fim, para aqueles que não desistem. Ei, se você entender, levante a mão, pelo amor de Deus, e recebe isso. Espera, porque o que Deus tem para você vai além daquilo que se pode imaginar. Continue firme, não pare, não retroceda. Glória a Deus.
Entendeu agora o que significa Hebrom? É algo tremendo. E foi exatamente essa terra que Deus falou: Caleb, eu vou te dá-la, ela será sua. Caleb conseguiu alcançar os objetivos de Deus. Sua descendência foi capaz, inclusive, de desfrutar daquilo que Deus havia liberado. E aqui Deus me traz uma lição incrível. Alguém aqui já leu a palavra que Deus, quando abençoa, Ele vem com a bênção de terceira até a quarta geração? Quem já ouviu isso aqui? Vou profetizar. Quando Deus abençoa, você é abençoado. Quando Deus abençoa, seus filhos são abençoados. Quando Deus abençoa, seus netos são abençoados. Quando Deus abençoa, seus bisnetos serão abençoados. Entendeu agora o que significa Hebrom na vida de Caleb e o que essa palavra profética significa na sua vida? Deus está pensando não apenas em você, meu irmão e minha irmã. Deus está pensando na tua família, na tua parentela, na tua descendência, na tua posteridade. Deus está pensando em muitas pessoas através de você. Por isso que tem muita gente que depende da sua perseverança. Tem muita gente que depende da sua fé. Pastor, que loucura é essa? É. Tem muita gente que depende de você não recuar, permanecer firme. Porque quanto mais você permanece firme, as lutas vêm. Está claro, irmão? As dificuldades virão, mas você vai vencer todas elas. Uma a uma. Cada obstáculo, um dia de cada vez. Pode vir um urso, Deus te dará vitória. Pode vir um leão, o leão da tribo de Judá há de rugir em seu favor. Ele te dará vitória. Pode vir os descendentes de Anaquins, Ele te dará vitória. Mas não desista. Não pare. Não retroceda. Seja alguém disciplinado. Gere oxigênio pelo poder da palavra em seu coração. Continue inabalável. Não deixe que ninguém te pare. Não escute aqueles que não chegaram. Porque tem gente que não chegou e não quer que você chegue. Tem gente que se frustrou e quer que você frustre. Tem gente que não perseverou e não quer que você persevere. Você não pode ser como os outros. Você precisa ser, sim, como Caleb, se ele te serve de inspiração. Não pare, porque em tempo oportuno, Deus virá ao seu encontro. E aí eu vou encerrar usando dois termos no grego. Lá vai eu gastar o grego, né? Mas eu preciso. Existem duas palavras utilizadas para a tradução tempo na Bíblia. Existe o tempo Cronos. Esse tempo conhecemos bem. Ele está relacionado a passado, presente e futuro. Nós visualizamos ele a partir desse objeto que você coloca no punho, ou aquele que está na minha frente, o relógio. Esse tempo, segundo esse termo grego, é o Cronos. Só para você enriquecer mais o seu conhecimento, a palavra cronologia vem do Cronos. Está claro? Alguém conseguiu entender? Todos sabem o que significa
cronologia. Amém? E uma segunda palavra, também traduzida por tempo, mas com uma outra definição, é o kairos. A palavra kairos também se traduz como tempo, mas ao contrário do cronos, o kairos significa tempo oportuno. O que significa isso na prática? A qualquer momento ele pode acontecer. De repente, ele pode acontecer. Quando Deus quiser, vai acontecer. E eu profetizo que o tempo que fará parte da sua vida, ou melhor, que vai reger a sua caminhada, será o kairos. Porque quem é regido pelo kairos, não fica agonizando pelo cronos, não se perde pela ansiedade, não se deixa ser refém pelo relógio. A fé dele permanece viva, e ele sabe que a qualquer momento irá acontecer. Seja daqui a uma semana, seja daqui a um ano, seja daqui a 10 anos, vai acontecer. O kairos de Deus vai acontecer. O de repente de Deus irá acontecer. Quem está no kairos de Deus, levante a sua mão e dá uma glória a Deus aí. Você sabe aonde Caleb se encaixava? No kairos de Deus. Porque se ele tivesse no cronos, ele estaria desesperado, ele estaria agonizando. Por que não aconteceu ainda? Por que está demorando? Porque quem está agonizando se expressa assim: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Isso é resultado de alguém que se submete ao cronos. Agora, quem se sujeita ao kairos, a palavra que sai da boca dele ou dela é outra. Vai acontecer. Eu não sei como, mas vai acontecer. Se Deus falou, vai cumprir. O milagre virá na hora certa, no momento certo, no kairos de Deus, no tempo oportuno de Deus vai acontecer. Eu profetizo que você esteja no kairos, porque você tem uma promessa, Hebrom, para a sua vida.